ação dos coletores, pois nem sempre os telhados encontram-se orientados na direção correta. Como já foi falado neste filme, a disposição da superfície coletora para o norte ou para o sul, de acordo com a posição geográfica de cada localidade, representa a condição ideal de instalação. Entretanto, variações de no máximo 15 graus para leste ou oeste nesta orientação são toleráveis, conforme ilustrado neste esquema. Mas é importante deixar claro que isso irá reduzir um pouco a captação anual de energia do coletor solar. Portanto, isso deverá ser feito apenas nas situações em que não for possível obter a orientação correta dos coletores solares. Geralmente, os sistemas solares para aquecimento de água são constituídos por mais de um coletor solar. Assim, torna-se necessário fazer a interligação de 2 ou mais coletores que irão compor o sistema. Todos os coletores solares para aquecimento de água possuem uma tomada de água em uma de suas laterais, na parte inferior, e outra do lado oposto, na parte superior. Sendo assim, as interligações entre coletores deverão ser feitas em configurações série, paralelo e série paralelo, conforme apresentado nesse esquema. Assim, na configuração série, por exemplo, a água entrará na parte inferior do primeiro coletor, fluirá através de suas tubulações e sairá na sua parte superior. Neste ponto, a água entrará no segundo coletor, agora na parte inferior, passará pelas suas tubulações de aquecimento e sairá na parte superior do coletor. Novamente, a água será conduzida para o terceiro coletor, e assim o processo se repete até que a água percorra todos os coletores instalados. Para finalizar este módulo, vamos falar sobre a instalação correta dos reservatórios térmicos. O local onde os reservatórios térmicos serão instalados deverá ser definido mediante análise técnica das condições específicas de cada local. Eles podem ser instalados tanto embaixo das coberturas dos telhados, como em estruturas construídas para esta finalidade. Geralmente, quando os coletores solares são instalados sobre o telhado, os reservatórios térmicos são instalados embaixo da cobertura dos telhados. Da mesma forma, nas situações em que os coletores são instalados em estrutura própria, os reservatórios térmicos também poderão ser instalados em estruturas próprias. Entretanto, nada impede de os coletores solares serem instalados sobre o telhado e os reservatórios em estrutura própria, próxima da residência. Ou então, os coletores serem instalados em estrutura própria e o reservatório embaixo da cobertura do telhado. Independente da maneira como esses dois componentes serão instalados, é muito importante estar atento para 2 pontos básicos. A distância entre o centro do reservatório e a parte mais baixa do coletor solar deve ser a menor possível, não devendo superar 5 metros. E a distância entre o reservatório térmico e os pontos de consumo deverá ser menor possível. Portanto, a definição da maneira como o sistema será instalado deverá ser cuidadosamente analisada, tendo como base esses 2 pontos que acabamos de mencionar. A seguir, vamos mostrar 5 situações diferentes de instalação do reservatório térmico. No primeiro caso, o reservatório térmico encontra-se instalado embaixo do telhado, e o desnível entre o reservatório de abastecimento e o reservatório térmico é positivo. Como pode ser visto nesse esquema, trata-se de uma instalação feita embaixo do telhado. Na parte externa do telhado, próximo do seu beiral, encontram-se instalados os coletores com a superfície coletora voltada para o norte. Embaixo do telhado, em um nível superior aos coletores, estão os reservatórios térmicos. E em um nível mais elevado ainda, encontra-se o reservatório de abastecimento de água. Veja também que, neste caso, deverá ser instalado o respiro do reservatório térmico, por se tratar de um sistema do tipo termosifão. A extremidade superior deste respiro deverá ficar acima da parte superior do reservatório de alimentação. No segundo caso, vamos mostrar uma situação típica de telhados de inclinações intermediárias. Nesses casos, o reservatório de abastecimento deverá ser instalado na parte externa do telhado.
Isso deve ser feito para que haja desnível positivo entre todos os componentes, conforme está ilustrado nesse esquema. No terceiro caso, vamos mostrar uma situação típica de telhados com inclinações ainda menores, onde o desnível entre o reservatório térmico e os coletores solares poderá ser negativo. Em situações como esta, a instalação terá um componente a mais, que é a válvula solar de desnível negativo. Veja que ela será instalada externamente na tubulação, por onde a água aquecida no coletor solar fluirá para o reservatório térmico. O quarto caso trata-se de um sistema onde o reservatório térmico e o reservatório de abastecimento encontram-se instalados em uma torre, construída sobre o telhado para esta finalidade. Como pode ser observado neste esquema, esta é uma solução que possibilita aumentar o desnível entre os dois reservatórios, além de permitir ao sistema operar com desnível positivo entre o reservatório térmico e os coletores. Sistemas como este que você acabou de ver pode ser construído também fora da residência, como neste caso aqui. Trata-se de uma residência de campo, localizada em uma região serrana, e de acordo com suas características construtivas, o telhado não possui inclinação acentuada. Portanto, a decisão aqui foi de construir uma torre para a instalação dos reservatórios de abastecimento e o térmico. Ao lado dessa torre, existe esta outra estrutura, onde os coletores solares foram instalados. No caso específico desta residência, o reservatório de abastecimento fornece água não só para o sistema solar de aquecimento, mas também para os demais pontos de consumo da residência. Assim, estando este reservatório em um nível bem mais elevado em relação aos pontos de consumo, a água poderá ser utilizada com maior pressão. O quinto e último caso refere-se a situações em que todo o sistema será instalado fora da residência. Geralmente, este é um procedimento bastante comum de ser adotado em regiões montanhosas, onde a própria topografia permite fazer esse tipo de instalação. O objetivo, nesse caso, é facilitar a instalação e manutenção do sistema, além de normalmente alcançar maiores desníveis entre os componentes. Aqui temos uma residência rural, que possui um sistema solar de aquecimento de água com estas características. Como a fonte de água encontra-se localizada em um nível bem acima da residência, foi possível fazer a instalação de todo o sistema solar de aquecimento externamente. Nesta pousada também existe um sistema muito parecido. Aqui, o consumo de água quente é elevado, e por isso foram instalados vários sistemas solares para aquecimento de água. Veja que neste caso, também, como a fonte de água encontra-se bem acima, aproveitou-se o desnível do terreno para instalar os coletores solares e os reservatórios térmicos. Mais informações sobre a instalação de sistemas solares para aquecimento de água você encontrará no manual desse videocurso. Além do uso convencional em residências, a energia solar poderá ser utilizada também no aquecimento de água de piscinas. Muitas vezes, dependendo das condições climáticas da região, em boa parte do ano, é praticamente impossível a utilização das piscinas por causa da ocorrência de baixas temperaturas da água. Em situações como estas, a energia solar poderá ser utilizada como a solução para este problema, possibilitando a utilização da piscina durante todo o ano. No aquecimento de água de piscinas, não são utilizados reservatórios térmicos, como nos sistemas de aquecimento para residências. Aqui, a água irá circular diretamente entre os coletores solares e a piscina, impulsionada por uma pequena bomba elétrica que apresenta baixíssimo consumo de energia. Portanto, trata-se de um sistema de circulação forçada, porém sem acumulação de água aquecida em um reservatório térmico. Em média, o consumo de energia que se tem com essa bomba a cada dia em que ela é usada é da ordem de 1,5 kWh para uma piscina de 32 metros quadrados. Considerando que 1 kWh custa 25 centavos e que a piscina será utilizada 12 dias por mês, o custo com energia elétrica será de R$ 4,50 por mês. Como os coletores trabalham a baixa temperatura, em geral não necessitam de cobertura de vidros e podem ter sua placa absorvedora de plástico. A temperatura a ser alcançada pela água da piscina estará relacionada com o volume de água e a área coletora de energia solar.
Quanto mais coletores solares existirem, maior será a temperatura final da água. Mas, em geral, procura-se instalar sistemas capazes de elevar a temperatura da água em torno de 7 graus Celsius, tornando-a adequada para banhos. Para isso, pode-se considerar que cada 1 metro quadrado de coletor solar atenderá a uma área de 2 metros quadrados de piscina. Isto quer dizer que uma piscina com 100 metros quadrados de área necessitará de pelo menos 50 metros quadrados de área coletora. O sistema solar para aquecimento de água, como qualquer outro sistema, necessita de manutenção. Entretanto, aqui, elas limitam-se apenas em lavar o vidro a cada 6 meses com vassoura de pelo e sabão em pó, como se faz em sistemas solares para a geração de eletricidade. Recomenda-se também drenar a água do sistema a cada 6 meses, para retirar eventuais impurezas. Eventualmente, caso haja quebra de vidro, será necessário fazer sua reposição. No mais, o sistema funciona muito bem, não exigindo, portanto, especiais cuidados operacionais. Bem, estas são, portanto, as principais informações referentes aos sistemas de aquecimento de água com energia solar. Não se pode esquecer que, além de reduzir os custos com energia elétrica, a utilização da energia solar é limpa e não poluente. Isso quer dizer que a sua utilização não causará nenhuma agressão ao ambiente em que vivemos, reduzindo assim os danos irreversíveis que muitas vezes são causados por outras fontes de energia. Além disso, a utilização da energia solar resultará em uma grande contribuição para uma considerável economia e estabilidade energética mundial. Não podemos deixar de mencionar mais uma vez que, como você viu, os sistemas solares para aquecimento de água são simples, fáceis de serem instalados e operados, e de custo relativamente baixo, quando comparado com outras fontes de energia. Diante do que foi apresentado neste filme, associado às informações presentes no manual, não temos dúvidas em afirmar que cumprimos mais uma etapa do nosso papel. A apresentação das principais técnicas de utilização da energia solar para aquecimento de água, bem como as maneiras de transformar essas técnicas em meios práticos, sem dúvida, irá contribuir para melhorar a qualidade de vida da população em geral. Como vocês puderam aprender em nosso videocurso, a energia solar é gratuita, disponível em todos os lugares e intermitente. As aplicações de aproveitamento da energia solar podem ser para aquecimento de água de uso doméstico ou no meio rural, e também podem ser utilizadas para o aquecimento de ar na secagem de grãos e frutas. Pode também ser utilizada para o lazer, para o aquecimento de água nas piscinas, em hotéis de fazenda, na própria fazenda, para o conforto dos colonos ou dos proprietários, e também pode ser utilizada para a calefação ambiental, em particular nas fazendas na região sul do país. Informações adicionais sobre os usos da energia solar podem ser obtidas com os produtores deste vídeo.